Babilônia, a religião dos mistérios, de Ralph Woodrow. A obra de Ralph Woodrow, publicada originalmente como Babylon Mystery Religion, é um livro popular no meio do protestantismo fundamentalista que propõe uma tese central, a de que a Igreja Católica Romana é uma continuação direta e sincrética da antiga religião pagã de mistérios da Babilônia. Tese principal. Woodrow argumenta que, após a queda de Babilônia, seus sacerdotes e práticas religiosas migraram para Pérgamo e, eventualmente, para Roma. Com a ascensão do cristianismo e sua oficialização pelo Império Romano, essa religião babilônica teria se infiltrado na Igreja, disfarçando seus ritos e doutrinas pagãs com uma terminologia cristã. Principais conexões propostas por Woodrow. Culto à mãe e ao filho. Woodrow traça um paralelo entre o culto babilônico a Semíramis e seu filho Tamuz, com a veneração católica a Maria e Jesus. Ele alega que a iconografia da Madonna com o menino tem origem pagã. Símbolos e rituais. Ele associa símbolos como a hóstia redonda, supostamente um símbolo solar, o sinal da cruz, a letra Tau de Tamuz, a tonsura dos padres e o uso de obeliscos a práticas pagãs babilônicas. Estrutura eclesiástica. O título Pontifex Maximus, usado pelo Papa, é apontado como um título herdado diretamente dos pontífices do paganismo romano, que por sua vez o teriam herdado da Babilônia. Festivais. Festas como o Natal e a Páscoa são apresentadas não como celebrações cristãs, mas como a cristianização de antigos festivais pagãos, como a Saturnália e os ritos de fertilidade da deusa Ishtar, Astarote. É crucial notar que a tese de Woodrow, embora influente em certos círeres, não é aceita pela academia histórica e teológica. Historiadores apontam que a metodologia do livro se baseia em um conceito chamado paralelomania. A tendência de encontrar paralelos superficiais entre duas culturas ou religiões e, a partir daí, inferir uma conexão histórica direta, ignorando contextos, desenvolvimentos independentes e diferenças fundamentais. A proibição da idolatria é talvez o pilar mais fundamental do monoteísmo ético que define o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a palavra hebraica para idolatria é avodah zarah, que significa adoração estrangeira ou estranha. Textos fundamentais no Antigo Testamento. Os 10 Mandamentos, Êxodo 23:5 e Deuteronômio 5:7-9. A proibição é explícita e dupla. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Proíbe o politeísmo. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Proíbe a representação física de Deus e a veneração de qualquer imagem. Advertências em Deuteronômio. Deuteronômio 4:15-19. Moisés reforça que o povo não viu forma alguma quando Deus falou no Monte Sinai, justamente para que não corrompessem criando imagens de homens, mulheres, animais ou astros. A crítica dos profetas. Os profetas foram os mais veementes críticos da idolatria, tratando-a não apenas como um erro teológico, mas como uma traição, uma prostituição espiritual. O Isaías 44:9-20. Este é talvez o texto mais sarcástico e detalhado sobre a insensatez da idolatria. Descreve um homem que corta uma árvore, usa parte dela para se aquecer e cozinhar, e com o resto, esculpe um Deus, ao qual se prostra e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. O Jeremias 10:3-5. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como um espantalho numa plantação de pepinos e não podem falar. Precisam ser transportados porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. O Ezequiel 14:6.
conecta a idolatria ao coração. Convertei-vos, e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. No Novo Testamento, a idolatria é expandida para além da adoração de estátuas, abrangendo qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração humano. Romanos 1:21-23. Paulo descreve a origem da idolatria como um ato de ingratidão e escuridão intelectual. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Aqui, a avareza é explicitamente chamada de idolatria, pois o dinheiro se torna o objeto de confiança e segurança. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para o judaísmo, a proibição da avodá zará é absoluta. A tradição rabínica aprofundou e codificou essa proibição. Torá. Os 5 livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio, são a fonte primária, como já citado. Talmud. Existe um tratado inteiro no Talmud, chamado Avodá Zara, dedicado a discutir as leis e as complexidades de evitar a idolatria. Ele detalha como um judeu deve se comportar em uma sociedade majoritariamente pagã, o que pode ser comprado ou vendido, quais festas evitar, etc. Maimônides, Rambam. Em sua grande obra de codificação da lei judaica, a Mishneh Torah, Maimônides dedica as primeiras leis do livro do conhecimento, Sefer Hamada, à proibição da idolatria, explicando que a essência da fé é saber que existe uma causa primeira que é incorpórea e absolutamente única. Para ele, atribuir qualquer forma a Deus, ou adorar qualquer intermediário, é a mais grave das transgressões. A Cabala, ou misticismo judaico, aborda a idolatria de uma perspectiva mais filosófica e metafísica. Ein Sof, o infinito. A Cabala ensina que Deus, em sua essência, é Ein Sof, literalmente sem fim, ou infinito, um ser totalmente transcendente, incognoscível e sem forma. O erro da idolatria. A idolatria nesse contexto é o ato de tomar uma manifestação finita e limitada, Sefirá, ou qualquer criação, e adorá-la como se fosse o próprio infinito. É o erro de confundir um canal com a fonte. A idolatria cria cascas, klipot, que obscurecem a luz divina e trazem desequilíbrio ao universo. Para o cabalista, qualquer conceito ou forma que limite o Ein Sof é uma forma de idolatria. Veja agora a linha do tempo do conceito de idolatria, desde a perspectiva abraâmica. O mundo antigo, pré-Abraão. Origens da religião. As primeiras formas de religião humana eram animistas e politeístas. Forças da natureza, animais e ancestrais, eram deificados. A criação de ídolos, fetiches e estátuas era uma forma de tornar o divino presente, tangível e influenciável. Era a norma universal. Civilizações da Mesopotâmia e Egito. A idolatria era altamente sofisticada e central para o Estado. Cidades tinham seus deuses patronos, como Marduk na Babilônia, e os templos eram complexos centros econômicos e políticos. Os ídolos não eram vistos como meras estátuas, mas como receptáculos da essência do próprio Deus, que precisavam ser alimentados, vestidos e cuidados. A Era dos Patriarcas, c. 2000, 1700 a.C. A chamada de Abraão, Gênesis 12. A narrativa bíblica começa com a chamada de Deus a Abraão para deixar sua terra, Ur dos Caldeus, um centro de adoração ao deus Luanana, e sua parentela. A tradição judaica, Midrash, retrata o pai de Abraão, Terá, como um fabricante e vendedor de ídolos, e o jovem Abraão como alguém que, através da razão, chega à conclusão da existência de um único Criador, quebrando os ídolos de seu pai. Este é o ponto de ruptura conceitual. Idolatria persistente. Mesmo na família dos patriarcas,
a idolatria ainda era uma presença. Raquel, esposa de Jacó, rouba os ídolos do lar de seu pai Labão. Gênesis 31:19. O Êxodo e a aliança no Sinai. C. 1446-1250 a.C. O bezerro de ouro. Êxodo 32. Este é o evento arquetípico da idolatria na Bíblia. Enquanto Moisés está no monte recebendo a lei, o povo, ansioso e com medo, pressiona Arão a fazer um Deus que vá adiante deles. Eles constroem um bezerro de ouro, provavelmente influenciados pelo culto ao touro Apis do Egito. A ira de Deus e a quebra das tábuas da lei por Moisés demonstram a gravidade dessa traição no momento exato da formação da aliança. A entrega da lei. A proibição explícita no Decálogo solidifica a aniconismo, rejeição de imagens, como um pilar da fé de Israel. A conquista e o período dos juízes. C. 1400-1050 a.C. Sincretismo religioso. Ao entrar em Canaã, os israelitas não erradicam os povos locais como ordenado, e o resultado é um ciclo constante de apostasia. O livro de Juízes descreve repetidamente o padrão. O povo se prostituía, adorando os deuses locais, como Baal, deus da tempestade e fertilidade, e Astarote, deusa da fertilidade. A monarquia e a divisão do reino, c. 1050-586 a.C. O Templo de Salomão. Embora o templo fosse para a adoração do Deus único, o próprio Salomão, em sua velhice por influência de suas muitas esposas estrangeiras, construiu altares para deuses como Astarote, Moloque e Camus. 1 Reis 11. Idolatria de Estado. Após a divisão do reino, Jeroboão, rei de Israel, reino do norte, temendo que seu povo subisse a Jerusalém, no sul, para adorar, institui uma religião de Estado idólatra, erguendo 2 bezerros de ouro em Dan e Betel. 1 Reis 12. Esta é vista como a origem da queda do reino do norte. A voz dos profetas. Figuras como Elias, Isaías, Jeremias e Ezequiel surgem para denunciar essa idolatria, tanto do povo quanto dos reis, e para advertir sobre o julgamento iminente, o exílio. O exílio babilônico e o pós-exílio, 586-400 a.C., a cura da idolatria. O exílio é interpretado teologicamente como o castigo divino pela quebra da aliança, especialmente pela idolatria. Viver em meio à grandiosidade da idolatria babilônica parece ter curado os judeus de sua inclinação a ela. Ao retornarem sob Esdras e Neemias, a comunidade se reconstrói com um compromisso fervoroso com a Torá e um monoteísmo estrito. A idolatria de estátuas praticamente desaparece do judaísmo. Período helenístico e romano, c. 332 a.C., 70 d.C. Conflito cultural. A idolatria ressurge como uma ameaça externa. Antíoco IV Epifânio tenta helenizar a Judéia à força, profanando o Templo de Jerusalém ao erguer um altar a Zeus. Isso desencadeia a revolta dos Macabeus, uma guerra pela pureza religiosa contra a idolatria imposta. A Era Cristã e a Idade Média. Expansão do conceito. O Novo Testamento, como vimos, expande a idolatria para incluir ganância, poder e qualquer coisa que desloque Deus do centro da vida. A controvérsia iconoclasta, séculos 8 e 9. Dentro do Império Bizantino, uma grande crise teológica eclodiu sobre o uso de ícones, imagens sagradas de Cristo, Maria e dos santos. Os iconoclastas, destruidores de imagens, argumentavam que venerar ícones violava o segundo mandamento. Os iconódulos, veneradores de imagens, defendiam que as imagens eram janelas para o céu e que a veneração se dirigia à pessoa representada, não à madeira e à tinta. O Segundo Concílio de Nicéia, 787 d.C., autorizou a veneração de ícones, fazendo uma distinção crucial entre latria, adoração, devida somente a Deus, e dúlia, veneração, devida aos santos. A Reforma Protestante, século XVI. Reformadores como João Calvino e Ulrico Zwinglio reviveram a crítica iconoclasta, vendo a veneração de estátuas, relíquias
e imagens nas igrejas católicas como uma forma clara de idolatria. Isso levou à destruição generalizada de arte religiosa em muitas partes da Europa protestante. A era moderna e contemporânea, o iluminismo e a secularização. Com a ascensão da razão e da ciência, a idolatria tradicional de estátuas tornou-se menos prevalente. No entanto, o conceito foi novamente redefinido. Ídolos modernos. Teólogos e filósofos contemporâneos argumentam que a idolatria hoje se manifesta de formas mais sutis e poderosas: o materialismo e consumismo, a busca incessante por riqueza e bens como fonte de felicidade e segurança. O nacionalismo, a deificação da nação ou do Estado, exigindo lealdade absoluta, meu país, certo ou errado. O ideologias políticas, a adesão cega a sistemas políticos, comunismo, fascismo, etc., como a solução final para os problemas humanos. O cientificismo, a crença de que apenas o método científico pode fornecer conhecimento verdadeiro, negando outras formas de saber. O culto à celebridade e ao ego, a adoração da imagem pública, da fama e a auto-idolatria na era das redes sociais. A história mostra que, enquanto a forma do ídolo muda, de estátuas de pedra para ideologias abstratas, a essência da advertência contra a idolatria permanece a mesma. Um chamado para que a humanidade não dê sua lealdade e adoração últimas a uma parte finita e criada da realidade, mas sim ao Criador transcendente de tudo o que existe.